E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar, na verdade, o nosso estudo sobre política dentro da Bíblia. E a primeira coisa que você precisa entender sobre política dentro da Bíblia é o princípio, é a criação de tudo. Então a gente vai para o livro de Gênesis, que é quando começa a criação do mundo, e quando Deus pega algo sem forma e vazio e transforma aquilo. Essa é a primeira parte da política, tá? Quando se pega algo sem forma, vazio, e se transforma. A política, ela é feita para melhorar a vida das pessoas. É claro que no Brasil e em alguns outros países, a gente viu muito e vê ainda a política sendo usada para interesses próprios. Pessoas utilizam-se da política para benefício próprio. E isso é fato, acontece o tempo inteiro. Só que a política ela é feita não é para benefício próprio, ela é feita para o benefício de todos. A política ela foi criada no intuito de beneficiar a todos. A ordem, a disciplina, o governo, as leis foram feitas para beneficiar a todos. Ou seja, aqueles que forem problemáticos, que dão problema, existem leis, existem deveres que essas pessoas, ainda que elas sejam problemáticas, sejam pessoas difíceis, pessoas com má índole, existem leis que elas terão de se adequar, e se adequando a essas leis, elas conseguem viver em sociedade. Não se adequando a essas leis, elas não conseguem mais viver em sociedade. Então, elas têm que pagar pelos seus erros, pela confusão, pelo problema que causa a sociedade. Então existem leis. Tudo isso é política. Na política existe o Senado, existe o Congresso, existe o STF, existe o Presidente da República e eles criam leis que são aprovadas ou não, muitas delas não são aprovadas, para que haja ordem em sociedade. Muitas dessas leis são criadas para que haja ordem na sociedade. Você já deve ter ouvido falar de lugares em que estavam em crise, porque crises existem e sempre existirão no mundo. A crise ela sempre vai existir. Você querendo ou não, sempre vai ter crise. Em toda parte do mundo vai ter crise. A gente vai para o livro de Gênesis e vê Deus pegando uma crise. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui a gente vê um mundo em crise, a terra sem forma e vazia, ou seja, sem aparência, sem conteúdo. Certa época, a Inglaterra viveu uma crise muito grande. Veio uma governante chamada Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, conservadora, e ela conseguiu tirar a Inglaterra da crise e colocar a Inglaterra lá no alto. E era uma época de Guerra Fria, época difícil para o mundo, né? Mesmo assim, Margaret Thatcher conseguiu tirar a Inglaterra lá de uma crise terrível e colocou no alto. Assim são governos. Os governos eles vêm, pegam terras em crise e acabam com a crise ou talvez até piorem a crise. Para isso existe o governo na terra. Para transformar, para mudar, para resolver um problema. A primeira crise era a terra sem forma e vazia. Qual o motivo que a terra era sem forma e vazia? Deus criou a terra sem forma e vazia? Esse é um outro assunto. Aí a gente vai entrar em teologia, não é o que eu quero entrar. Eu quero entrar em política. Então ele pega algo sem forma e vazio e transforma isso em algo maravilhoso, frutífero, habitável, com provisão. Ele transforma isso aqui. Ele diz, haja luz e houve luz. A primeira coisa é a luz, porque a luz é o que ilumina. A luz é o que mostra o caminho. Então tinha que ser o primeiro momento, é a luz.
A luz, ela manifesta aquilo que está oculto. Então, quando se aparece a luz, você consegue ver os defeitos, ver os problemas e começa a organizar. E foi exatamente o que Deus fez, como o Criador, o Rei do Universo, o Criador de toda a terra, de toda a face das águas. Ele pegou e falou: haja luz. Tendo luz, vamos trabalhar. Então, o que precisa ser feito? Verificar, o governo tem que verificar quais são os problemas do país, quais são os problemas daquela nação, luz, enxergar aquilo que está oculto, aquilo que foi escondido durante um tempo e transformar isso em um lugar habitável, um lugar cheio de provisão, um lugar pronto para a família, um lugar pronto para viver a liberdade, para se viver uma democracia, um lugar próspero para que haja o livre mercado, não nesse caso aqui, mas onde eu estou querendo chegar, um lugar onde a propriedade seja um lugar seguro para se viver. Então Deus fez tudo conforme deveria ser feito para que o homem habitasse e vivesse de forma perfeita, vivesse bem. Mas Deus também criou leis para esse local. Ou seja, Deus criou uma lei específica e que o homem também obedecesse, para que o homem tivesse respeito a leis, para que o homem entendesse que para ter direito a tudo aquilo, ele deveria cumprir o seu dever. Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Mas vocês estão entendendo o que é a política? A política foi feita para acertar as coisas, para chegar a uma conclusão, para ter luz, para olhar o problema e solucionar. Curte o vídeo, compartilha, e para aquela pessoa que você conhece que não gosta de política, compartilha para ela. Compartilha para ela, porque às vezes ela não gosta de política porque ela é cristã e acha um lugar sujo, um lugar, como muitos falam, mas não é nada disso. A Bíblia está cheia de política e você vai entender e eu vou te mostrar. Ok? Forte abraço, até o próximo vídeo.